Boa noite. Estamos iniciando às 19h30 a audiência pública para discussão sobre o projeto de lei 24 de 2020. O objetivo desta audiência pública é discutir o projeto de lei número 24 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que altera e acrescenta dispositivo na Lei 746 de 1984 e na Lei 732 de 1984, que se refere a loteamentos, colhendo as opiniões da comunidade, permitindo assim a participação popular e a transparência em sua transmissão. Conseguindo aqui a presença do vereador Juliano, do vereador professor Luiz, do meu amigo Vitório, do Nelson da Imobiliária, do nosso procurador Fernando Pive e das nossas secretárias a Verônica e a Simone. Convido o procurador da Câmara, Fernando Pive de Almeida, para fazer uma explanação acerca do projeto. Boa noite. Bem, esse projeto aqui, na verdade, já teve uma lei que foi aprovada esse ano, né, que trazia algumas regras para loteamento. Essa lei teve um questionamento de que haveria necessidade de se realizar a audiência pública, né, e também algumas das questões ali. Essa lei ela previa uma série de regras para loteamentos, para ter uma melhor conexão, né, entre os loteamentos, para privilegiar o deslocamento de pedestres. E o que aconteceu é que, após esse questionamento, né, ela se encontra suspensa, essa lei, pela uma liminar do Tribunal de Justiça, pela falta de audiência pública, embora ainda não foi julgada, mas foi encaminhado um outro projeto na mesma matéria, em relação aqui a questão de presença de comércios em loteamento. E como que daí teria necessidade de fazer audiência pública, o vereador Alexandre, que foi o autor daquela lei anterior, ele fez uma emenda também a esse projeto para rediscutir essa matéria. Então agora passa a se discutir tanto esse projeto de lei que veio do Executivo, quanto o projeto, a lei anterior, que agora entra novamente nesse projeto para ser rediscutida, né, de uma forma mais ampla com a população. O que nós temos aqui no projeto, vou iniciar então pela emenda, né, e depois eu trago o projeto de lei, que eu acredito que fica mais fácil a compreensão. A emenda, primeiro ela diz... Deixa eu só localizar aqui. Então, a primeira questão que é modificada é a questão do recuo frontal dos terrenos. Atualmente, quando é feito um loteamento, a construção ela tem que deixar um recuo frontal de 4 metros na frente e uma lateral de 1,5 metro, né, pelo menos em uma das laterais. O que agora a emenda ela está fazendo aqui, ela propõe a redução do recuo frontal para 1,25. Por quê? Qual é a lógica por trás? Se você deixa 4 metros, a pessoa que vai construir sua casa, seu comércio, ela só pode utilizar aquele espaço ou para garagem ou para jardim. Então você estimula naturalmente a pessoa a fazer mais garagens e assim é um estímulo a você utilizar mais o carro. Você colocar 1,25 no mínimo, a pessoa pode construir garagens, ela mantém sua liberdade, olha, eu quero fazer um recuo de 5 metros, não tem problema. Mas você estimula que a pessoa talvez fale, olha, eu vou fazer uma garagem, vou aproveitar um pouco mais do potencial construtivo do meu terreno e fazer um pequeno jardim de 1,25. Então essa é a lógica por trás dessa redução do recuo frontal, mas mantendo o 1,25 até por questões estéticas. Depois também há um parágrafo aqui que fala que é vedado o estabelecimento de ruas sem saída, né, que é com o balão de retorno, cul-de-sac, sempre que tem a possibilidade futura de conexão dessa rua ou com um empreendimento já existente, vizinho, ou se não, com um que possa ser realizado. O que nós podemos ver aqui, por exemplo, aqui na parte norte da cidade, são vários loteamentos que foram feitos, cada um
um do lado do outro, Serra Azul, ali o Solar da Mantiqueira, apenas para citar alguns, que eles foram feitos pensando apenas no empreendimento e não teve conexão com o do lado. Agora, se alguém quiser lotear o terreno ali, a gleba de terras atrás daquele empreendimento, ficaria difícil você fazer a conexão, porque não foi previsto isso já no projeto. Então, aí vem essa necessidade de falar, olha, a rua sem saída, ela é para aquela situação que você não vê mesmo no futuro, que possa ter ali um empreendimento, né? E ao você conectar melhor os bairros, você permite o deslocamento de pedestres, que às vezes você está relativamente vizinho, mas como que são ruas sem saídas ali, você não consegue fazer o trajeto a pé e acaba novamente estimulando o carro. E a gente tem que pensar a cidade também. Hoje, Joanópolis, com 13 mil habitantes, é uma realidade. Não sabemos daqui a 30 anos quantos teremos. Você começa a ter regiões de gargalo, até é discutido também que, às vezes, um bairro ele passa por algum problema, começa a desvalorizar. Se você tem um único ponto de acesso ao bairro, você pode ter até um problema ali de criminalidade. Vou controlar a entrada do bairro, você não tem outra saída. Então, esse parágrafo fala, olha, evita a rua sem saída, conecta melhor o empreendimento. Nós não temos o plano diretor ainda no município, né, mas com esses objetivos, fazer uma cidade que estimule mais o pedestre, né, e isso também entra um novo parágrafo aqui, que é o parágrafo 4º, que está sendo acrescentado aqui à Lei de Loteamentos, né, que é o parágrafo 4º ao artigo 4º da Lei de Loteamentos do município, que ela veda a disposição de lotes de uma forma que vire uma barreira com a conexão do lote do lado. Porque às vezes ele fala, eu vou fazer aqui uma rua e faço 1 quilômetro de lotes aqui, né, sem pensar na conexão com o vizinho. A gente tem isso em alguns pontos do município aqui, então também essa norma para vedar a disposição de lotes dessa forma que vire uma barreira a conexão com empreendimentos vizinhos. Aqui também o parágrafo 5º da emenda, ele traz a disposição de que, olha, é necessário privilegiar o deslocamento de pedestres. Então, às vezes, olha, tudo bem, eu quero fazer uma rua mais tranquila para que ali não tenha muito trânsito de veículos. Tudo bem, faz a conexão com uma viela, pelo menos, né, para permitir, faz ali uma pracinha, uma vielazinha, alguma coisa para permitir o deslocamento de pedestres. Então, fala aqui que a estrutura viária deverá ser instituída de forma a privilegiar o deslocamento dos pedestres, minimizando a necessidade de contornos para o deslocamento de pontos de interesse e as vias do entorno. Para tanto, poderão ser utilizadas vielas e outras áreas abertas a pedestres ciclistas, mas fechadas aos veículos automotores. E daí, uma regra também que está sendo colocada aqui é que nos loteamentos que tiverem mais de 100 lotes, e que não forem loteamentos de interesse social, caso do CDHU, Minha Casa Minha Vida, esses loteamentos eles passam a ter a obrigatoriedade de você contar com uma praça de no mínimo 300 metros próximo à área central ou uma área que seja de fácil acesso a pé ao maior número possível de lotes. Essa área, ela entra já naquelas obrigatoriedades legais de reserva de lazer. Então, o que a gente está falando é, ao invés de deixar a área no canto do loteamento, se o loteamento é de maior porte, traz ali, faz uma pracinha central, para você conseguir ter um lazer, para você ter uma vida comunitária ali. Então, seria uma norma também de urbanismo que não traria prejuízo ao loteador, mas incentiva. Nós temos no município, aqui no centro, 2 praças grandes, mas a gente vê que nos loteamentos do entorno nós não temos essa praça central para crianças brincar, para ter algum comércio ali na região, para atrair esse tipo de atividade. E também nós temos aqui uma regra quanto ao comércio. Essa é um pouco mais polêmica, é aqui que a gente vai ver a diferenciação entre a emenda e o projeto. O que a emenda diz? Foi estabelecido um raio de 3 quilômetros do entorno da Praça Central, da cidade aqui da Igreja da Matriz. Então, nesse raio de 3 quilômetros, e por que 3 quilômetros? Para não chegar lá nos loteamentos da represa. Porque esses loteamentos eles já têm uma ocupação diferente, são loteamentos de veraneio, e a pessoa vem aqui só no final de semana, então não faz sentido você ter uma regra colocando o comércio ali.
Dentro desse raio de 3 km, que pega aqui a mancha urbana e a área de expansão aqui da mancha urbana, foi estabelecido pela emenda um mínimo de 5% dos lotes deve ser para o uso comercial ou uso misto. A pessoa faz o comércio embaixo, pode morar em cima, não tem problema, né? E de preferência esses lotes de destinação comercial seriam colocados, caso houver a praça central, no loteamento maior de 100 lotes, poderia se colocar no entorno da praça central, ou se não, em alguma outra via ali na entrada do empreendimento, para você estimular, você ter esse comércio de conveniência, de padarias, uma pequena mercearia, um açougue, né, uma farmácia no bairro, para você também evitar a necessidade desse deslocamento para a região central, para qualquer necessidade. Né? Então, aqui o parágrafo 7 ele fala, olha, dentro desse raio de 3 km é obrigatório reservar 5% de lotes para uso comercial ou uso misto. Eu vou terminar aqui a emenda, depois essa questão dos lotes é a do projeto de lei também, que está sendo discutido aqui, né? Mas ele fala que para os loteamentos que localizem fora dessa área estipulada no parágrafo anterior, o poder público poderá ou não ali estender a obrigatoriedade. Daí, assim, o que nós esse é o projeto da emenda, que é a lei que está sendo questionada, que está atualmente suspensa a vigência dela. Né? O que nós temos daí é que, após esse projeto, houve um interesse de alguns loteadores falar, olha, nós queremos ter a possibilidade de ter os lotes comerciais nos empreendimentos. E o Executivo encaminhou, então, uma lei, né, que ela estipula que nos loteamentos localizados na área urbana, você teria aqui até 5% para comércio ou uso misto. Né? Aqui, então, pela redação do projeto de lei do Executivo, né, não da emenda, a emenda diz, olha, você vai ter que ter no mínimo 5% de lotes. Aqui é no máximo 5% de lotes pela redação atual. Então, acaba tirando também um pouco a liberdade, se não pode ser 6, não pode ser 10. Né? Esse é um ponto que está aqui, mas ela fala, olha, você tem que ter no máximo 5%, e na área de expansão urbana, eles falam que aqui, né, isso fica a critério exclusivo do loteador, né, mas não pode passar de 5%. E também isso valeria para os loteamentos fora aqui da área urbana, na área de expansão urbana, também a mesma regra, critério pode ter até 5%. Né? E aqui é onde que a emenda ela fala, olha, tem que ser nesse raio de 3 km, ela cria esse novo conceito para deixar claro que não é para pegar a área da represa ou a área mais rural, esses empreendimentos que têm uma característica diferente, você teria no mínimo 5% na cidade e depois a emenda ela fala, olha, na região de expansão fora desse raio de 3 km, ela traz a possibilidade até 15%. Então, ela aumenta também um pouquinho mais a liberdade. E, basicamente, esses são projetos, não sei se conseguiu deixar muito claro, eles estão à disposição aqui da Câmara Municipal, você consegue ver a tramitação, eu acredito que tanto a emenda quanto o projeto. Mas, basicamente, é isso que se trata o projeto aqui que está sendo discutido hoje. Obrigado. Eu gostaria de paralisar a audiência por 5 minutos. Vamos retomar? Algum vereador deseja se manifestar sobre a explanação? A palavra ao vereador Juliano. Obrigado, vereador Alexandre. Cumprimento Vossa Excelência, o vereador professor Luiz, que esteve aqui também na última audiência, aos presentes. Quando o vereador Alexandre lá, antes, teve a ideia de fazer o projeto, que hoje está sendo questionado na Justiça, e tem a liminar suspendendo a eficácia dele, né, embora ainda não tenha sido
julgado definitivamente, a ideia nossa é a seguinte: eu sou, e o Fernando, o doutor Fernando, que tem convivido com a gente, aqueles que convivem comigo mais de perto sabem disso, eu sou totalmente favorável ao máximo de liberdade ao cidadão, seja o empresário, seja as pessoas. Quanto menos a administração pública se meter na vida do cidadão, para mim, na minha visão, melhor é. Né? Eu acredito que a gente tem que dar essa liberdade. Uma das alterações que tem sido criticada por algumas pessoas, por alguns... lógico que toda crítica ela é construtiva, desde que ela seja construtiva, ela é muito bem-vinda, né? Então, algumas críticas que têm sido realizadas quanto a essa emenda, ou melhor, esse substitutivo apresentado pelo vereador Alexandre e por mim, é quanto ao recuo frontal, né, que antes a obrigatoriedade é de 4 metros, agora reduzindo ele para 1,5 metro. Algumas pessoas falam assim, mas assim todas as casas vão ser como a casa da Praça João José Batista Nogueira, da pracinha. Da porta, abriu a porta, está na calçada, né? Mas daí todas as casas não terão garagem. Não é isso que a lei está dizendo. Não é isso que o projeto está dizendo. Né? O que nós estamos alterando é a obrigatoriedade. Se o dono do lote quiser fazer um recuo de 20 metros, ele faça. O lote é dele, a liberdade é dele. Né? Aquilo que nós estamos dizendo não existe a obrigatoriedade de se guardar 4 metros. Ele pode fazer um recuo e aí essa interferência da administração ela é mínima. Fala assim, olha, vamos fazer um recuo de 1,25 m, lógico, por uma questão urbanística, mas dentro do seu loteamento, do seu lote, da sua propriedade, quem decide se vai fazer uma garagem, se não vai fazer garagem, se vai ser... vai plantar árvore, se não vai plantar árvore dentro ali do seu lote, se vai ter jardim, se não vai ter jardim, é o dono do lote, ele que tem que decidir a construção. Então, eu parto desse princípio. E, assim, dar liberdade aos proprietários. Quanto às alterações que estão sendo realizadas na forma dos loteamentos, isso realmente, se nós olharmos para Joanópolis hoje, a maioria dos loteamentos urbanos não tem saída um para o outro. Vamos imaginar que o professor Luiz, que é morador do Solar da Mantiqueira, queira, por uma decisão dele, comprar um refrigerante, eu não sei o nome do comércio, no Decinho, um exemplo. Ele não teria como sair do Solar da Mantiqueira e ir direto para o Decinho. Ele tem que fazer sair para a avenida, depois subir para o Decinho, né? A título de exemplo. Então, quase todos os loteamentos hoje da cidade são nesse sentido. Aquilo que nós precisamos ver é a forma, como o doutor Fernando disse, pensar em Joanópolis daqui a 15, 20, 30 anos, como que nossa cidade vai estar. E se os loteamentos continuarem sendo fechados, entre aspas, fechados, sem interligação um com o outro, ficará difícil o deslocamento. Até mesmo se a gente pensar futuramente numa linha de circular na cidade, dificulta, né, o trâmite desse circular, desse ônibus, desse mini ônibus, micro-ônibus, para fazer esse trabalho. Por essa razão, nós temos que pensar Joanópolis à frente, daqui a alguns anos. Quanto aos loteamentos futuros, ter uma área mínima para uma praça central dentro deles será acima, com os loteamentos acima de 100 lotes, né? Que é razoável dentro de um loteamento acima de 100 lotes ter uma área de lazer, e em volta dessa área de lazer seria o lugar mais, por uma questão óbvia, o melhor local para a implementação dos lotes comerciais, né? Para os próprios ali moradores desse bairro, desse futuro loteamento, tenha essa comodidade de ter um comércio próximo a ele.
Então, aquilo que nós estamos fazendo, e pelo menos ao meu ver, é dar liberdade ao proprietário, dono de um lote. Se ele quiser fazer recuo de 4 metros, continua permitido, não é proibido, fica aqui onde não existe uma vedação a isto, mas ele tem que apenas obedecer, por uma questão urbanística, uma questão da cidade, um recuo de 1,25. Quanto aos loteamentos, é dar liberdade aos futuros proprietários de loteamento, mas essa liberdade pensando na cidade também, né? Porque o empreendedor, ele precisa pensar, pô, eu estou fazendo um loteamento na cidade, qual é a melhor forma do meu empreendimento ter uma contribuição social, ter uma contribuição para a cidade também, né? E dessa forma, poder se interligar um ao outro. Acredito que as mudanças mais impactantes no projeto são esses. Esse substitutivo, quando ele era projeto de lei originário na Câmara Municipal, que hoje está suspenso pela Justiça, ele foi aprovado, salvo engano, por unanimidade, né? Agora existe um novo trâmite, agora com o projeto do Executivo e esse substitutivo junto, vai ter todo o trâmite de novo, né, na casa de votação, mas acredito que Joanópolis sairá ganhando caso venha a ser aprovado. Vereador professor Luiz, gostaria? Boa noite a todos, nobres vereadores, público que nos acompanha. De fato, né, inteligente essa colocação. Nobre vereador citou meu bairro, exatamente, para eu poder me locomover ou para o São José, né, que é o outro bairro do lado, ou lá para o Decinho, a gente tem que vir até o Beira-Rio, até a avenida principal. É óbvio, né, que eu entendo que o próprio loteador, né, ele não colocando essa obrigatoriedade, a administração não colocando, mas ele pode até sugerir, né, que para que fique um bairro até, de repente, até para valorizar mais a propriedade do proprietário que está construindo ali, que faça um recuo até quanto ele quiser, né, 20 metros, 10 metros e tal, mas não proibindo de fazer ou melhor, obrigando a fazer 4 metros, por exemplo, onde eu moro são 4 metros, né, mas, e o espaço de 4 metros acaba sobrando para a garagem, né, somente a garagem. E no meu caso eu não precisava daquele espaço, mas num loteamento onde o terreno é menor, mais curto, você acaba necessitando de um espaço maior, né, lá na frente. Mas isso não impede que o loteador faça sugestão para os proprietários que, para uma questão de urbanismo, né, que fique um lugar padrão, né. Então eu estou de parabéns por essa emenda. Eu vou manifestar daqui, da onde eu estou. Eu acho que a emenda mais que está pegando é o recuo, mas foi pensado não para os lotes grandes, no momento que a gente estava até fazendo o projeto, mas naqueles lotes menores, aqueles lotes que você tem 7 metros de frente, 20 e poucos metros de fundo. Pensando naquele que seriam os lotes populares, Nelson. Esse tipo de lote, quando você dá o recuo de 4 metros nele por 7, você dá 28, você fica com 28 metros perdido para uma garagem. Então nós pensamos em ter uma garagem de 4 metros para um carro, fica opcional para a pessoa, e ela trazer um pouco mais, ou aumentar uma sala, ou aumentar um quarto, e deixar o recuozinho de 1 metro e pouco, ou 2 metros ali na frente, para um jardinzinho, tal, uma janela bacana, tal. Foi pensado, a princípio, nessa forma aí. E também na parte de você se aproximar mais, né, doutor? Das casas, né, da parte de rua, conectar as ruas do loteamento com a rua de cima, para acabar um pouco com esse balão, porque a gente tem o loteamento do Serra Azul.
e o São João 2 são bairros irmãos divididos por uma barreira ali que não tem como conectar. Então, isso é isso. O solar também. Então, você vê, e o São João 1, né? Olha, se a gente conseguisse conectar esses 4 bairrinhos aí, ficava uma rua só já fazia o serviço bacana. Então, fica aqui, eu vou abrir a palavra para vocês poderem se manifestar e depois se tiver algum que queira fazer alguma modificação, pode fazer a sugestão através do e-mail da Câmara, tá bom? Então, fica aberta a palavra ao público. Alguém gostaria de se manifestar? Vitório, por favor. Boa noite a todos. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar podendo falar aqui. Esse projeto, é uma pena que, infelizmente, essa emenda não passou e que a eficácia dessa lei esteja prejudicada hoje. O objetivo dessa sessão hoje, inclusive, é para a abertura simplesmente do comércio dentro dos loteamentos. Certo, doutor? Nós provocamos esse assunto não somente junto à Câmara, mas também junto ao Executivo, porque somos representantes de uma das empresas urbanizadoras hoje na cidade. O quê? Não sei se é maior, mas eu vou falar em números quase exatos. Nós temos feitos aqui em Joanópolis, vendidos ou a vender, aprovados ou em andamento, mais de 1.000 lotes. Sendo que a maior parte dos nossos consumidores são consumidores de fora da cidade. Muito poucos, menos de 10%, são população joanopolense. Se você falar em arrecadação do município hoje, nós estamos falando em pelo menos R$500 mil ano de arrecadação para o município. É um número que eu considero razoável, com bastante humildade falar que ele é razoável, né? Porque é uma arrecadação muito boa. Mas se você pensar no que cada consumidor dessas unidades que vão pagar o IPTU e vão construir suas casas nesses imóveis, eles vão consumir pelo menos 250 milhões de reais nos materiais de construção, nas casas que podem vender os seus insumos para dentro da sua obra, e mais 250 milhões de mão de obra. E nós estamos falando isso em pouco menos de 10 anos, para esses lotamentos estarem com a sua lotação tomada. Então, nós temos aqui uma preocupação, sim, em trazer essa população para a cidade e não fazer com que, se você falar em 5.000 pessoas, venham para a cidade fazer o consumo da mercadoria tradicional. Venham na padaria, venham no comércio, venham na farmácia, venham no açougue. Simplesmente fazer com que tenham a possibilidade dos comerciantes locais terem o seu comércio, um avançado, uma loja de conveniência para lá, para que essas pessoas não precisem vir até aqui na cidade e fazer um congestionamento, trazer um pouco mais de desconforto para os munícipes e para os habitantes daqui da cidade. Era isso que eu queria colocar. Agradeço ao vereador Alexandre, que tem nos apoiado nesse sentido, os vereadores presentes. Muito obrigado. Nelson, gostaria? Gostaria de falar? Gabi, gostaria? Vamos lá. Nada mais a tratar, solicito aqueles que tiverem alguma sugestão sobre o projeto, enviem para o e-mail câmarajoanópolis@sp.gov.br. Agradeço a presença de todos e às 20h01, declaro encerrado esta audiência pública. Muito obrigado da presença.